O Museu de Ciências Naturais da Univates promove a exposição Um Olhar Arqueológico sobre a Presença Afrodescendente no Vale do Taquari. Essa exposição ela surge de uma necessidade historiográfica do Vale do Taquari, né? Porque nós, como historiadores, como alunos do curso de História aí, que me ajudaram a organizar a exposição, praticamente organizaram a exposição, os bolsistas do setor de arqueologia, a gente sente sempre uma necessidade quando vai se falar da presença negra ou presença afro-brasileira aqui no Vale do Taquari. Existe até algumas pessoas que se surpreendem quando a gente fala que encontramos documentos, encontramos evidências arqueológicas, evidências museológicas relativas à região, porque há aquela ideia de que a região foi colonizada a partir do século XIX com a vinda dos imigrantes europeus, né, germânicos e italianos para cá, né? Só que antes disso a gente sabe que desde o século XVII a região já havia sido colonizada por pessoas que vinham da Europa, tanto açorianos, lusos, portugueses, quanto os negros que vinham acompanhando essas pessoas na condição de escravo. Tanto que essa exposição ela traz uma coisa um pouco diferenciada. No Brasil a gente sempre coloca o negro associado à escravidão e a gente sabe que a presença do negro ela não estava diretamente relacionada à escravidão. É uma presença forte, importante. Num certo momento, aí, todo o período do século XVIII aí, e parte do século XIX, o negro estava na condição de escravo. Mas depois disso foi na condição de semiliberto, condição de trabalhador livre. É óbvio que esse trabalhador livre é uma coisa que tem que ser colocada entre aspas, porque a gente sabe das questões, das relações entre os seus ex-donos, seu dono, e que acaba sendo um proprietário para o resto da vida desse indivíduo, né? A professora ainda elenca quais as sessões chamam mais atenção dela e principalmente de jovens que chegam para conhecer os artefatos. Eu acho esse processo, particularmente, né, como historiadora e como arqueóloga, eu acho esse momento da história do Brasil e da história de todas as sociedades, que a escravidão não aconteceu só no Brasil, né, foi um momento histórico da humanidade aí, e a escravidão é um processo que vem desde a antiguidade, né, a condição de escravizar o outro, né. Eu acho um momento muito triste da história, particularmente. Não me sinto bem vendo todos esses grilhões, essas algemas aí, os cravos, né, os pregos, é uma situação bem complicada. Mas eu gosto dos cachimbos, né, os cachimbos arqueológicos que a gente encontra em sítios arqueológicos, ou alguns ainda foram utilizados até o século XX por alguns descendentes desses afro-brasileiros aí. Eu gosto dessa parte aí, que é um momento do cotidiano desses indivíduos e que mostra que esses indivíduos eram pessoas envolvidas em suas culturas, em seus rituais, em sua própria etnicidade, né? Eu gosto desse momento. Mas a gente sabe que a escravidão ela tem que ser tocada, ela tem que ser levada em conta, ela tem que ser trazida à tona. É um momento difícil para quem teve escravo, para famílias que tiveram escravo. E quando a gente vê essas casas antigas, fazendas, as sesmarias, todos os engenhos, né, as tafonas, a gente sabe que a presença da mão desse trabalhador que estava na condição do oprimido, né, é um momento importante da história, mesmo que triste, né. O que me chama mais atenção na exposição são os cachimbos. Mas para as crianças que vêm aqui ao Museu de Ciências Naturais, são as algemas, os grilhões, né, os colares de pescoço, né, as algemas de pé. Isso chama bastante atenção para eles, porque é uma coisa de tortura, né? Então, a gente sabe que a mídia está aí mostrando tantos filmes aí que levam essa coisa da tortura, então cria-se um imaginário ao redor disso. A ideia é mostrar a importância dos escravos para o desenvolvimento econômico do Vale do Taquari, tanto em aspectos étnicos como a diversidade cultural do povo. Ainda mostrar que a região não é apenas de descendentes germânicos e italianos, assim também como existiam os índios. A expectativa é que a exposição permaneça no museu até janeiro.